E aí pessoal, beleza? Seguinte, hoje a gente vai fazer o vídeo parte 17 de cinética química, onde a gente vai falar um pouco sobre as relações de velocidade, de reação e equilíbrio. E como consequência disso, a gente acaba falando um pouco também das reações reversíveis, beleza? Então bora lá. Para a gente poder entender um pouquinho disso aí, vamos começar falando da reação reversível de primeira ordem, beleza? E a gente tem assim, quando a constante de equilíbrio de uma reação não é muito elevada, tanto a reação direta quanto a reação inversa se processam e a reação é dita reversível. Então vamos pegar, por exemplo, essa reação aqui. Tá? Onde eu tenho uma reação de decomposição do N2O4, que é o nosso reagente, para poder formar 2NO2, que é o nosso produto. Essa é a reação direta. Porém, eu posso ter a reação de síntese, né? Eu posso ter a união de 2NO2 para poder formar o N2O4. Essa é a minha reação inversa, onde o produto volta a ser reagente, né? E aí, olha só, se a gente for analisar essa questão de velocidades e equilíbrio. As reações químicas, elas encontram-se no que a gente chama de equilíbrio dinâmico, que é onde a velocidade da reação direta é a mesma velocidade da reação inversa, e assim o balanço final de massa é nulo. Então entenda o seguinte, se eu olho para esse gráfico aqui onde nós temos o tempo em função da velocidade, enquanto a velocidade da reação direta aqui é V1, nós podemos ver, por exemplo, que o reagente ele vai ser consumido para formar um produto. Se a gente olha a reação inversa, né, esse produto aqui ele vai estar subindo para poder voltar a ser reagente. E vai chegar um momento onde a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E aí a gente pode dizer que o equilíbrio ele é atingido. Porque basicamente se as duas velocidades forem iguais, nós vamos ver que ao passo que uma substância A se transforma em B, B se transforma em A também. Então a gente não vai ter mais as variações de concentração ali. Se não há variação de concentração, podemos dizer que atingimos o equilíbrio. Quer dizer que isso é um equilíbrio estático? Quer dizer que não há mais reação alguma acontecendo? Não. O que nós podemos dizer é que ocorre a condição de equilíbrio dinâmico, onde nós temos reações sim acontecendo, porém em mesma velocidade. Beleza? Então, quando a gente fala em equilíbrio químico, nós vamos estar falando sempre em equilíbrio dinâmico. Beleza? E aí, olha só, se eu pego aquela mesma reação lá que a gente trabalhou, né, ó, do N2O4, ele pode ter uma reação direta e inversa e até entrar em equilíbrio com 2NO2. Né? Então, se eu for olhar em qualquer condição aqui, seja no início o nosso NO2 ou início do N2O4, no início de cada um deles, nós vamos ver que as reações vão acontecer até o momento em que essas concentrações vão permanecer constantes. E quando elas estão constantes, podemos dizer aí que o equilíbrio foi alcançado. Tá bom? Então, se a gente considera essa reação aqui, ó, um reagente pela reação direta virando produto e pela reação inversa, o produto virando reagente, essa condição aqui pode dar para a gente uma reação reversível, tá? Então, as constantes de velocidade para as reações direta e inversa serão respectivamente Kd para a direta e Ki para a inversa. Admitindo cinética de primeira ordem para as reações, teremos que a lei de velocidade será, olha só, variação da concentração de A, que seria nosso reagente padrão, né? Em função do tempo seria igual a menos Kd vezes a concentração de A, porque aqui A é um reagente, então ele está basicamente com esse sinal de menos aqui para poder dizer que na reação direta eu vou ter a minha menos a minha constante da reação direta vezes a concentração de A. Mais Ki vezes concentração de B. O que é isso? É a reação inversa, onde Ki é a constante da reação inversa e a concentração de B, porque nesse caso aqui, B que vai ser o produto. Desculpa, B vai ser o reagente e A vai ser o produto. Então eu tenho que a concentração de A em função do tempo diminui na reação direta, mas aumenta na reação inversa. É isso aqui que a gente pode interpretar dessa equação. Beleza? E aí, se a gente tem isso daqui, essa equação que a gente já enunciou antes, né? A gente já enunciou antes, a gente tem também aquela velha reação estequiométrica que nós trabalhamos em vários vídeos anteriores, né? Que temos assim. A concentração de B pode ser escrita em função da concentração de A na forma de que, se eu assumo que
B menos B inicial é igual a menos concentração de A menos A inicial, nós podemos... Isso aqui, né, em função dos coeficientes estequiométricos, é uma razão. Nós vamos chegar num sistema onde temos que concentração de B vai ser igual a concentração inicial de B menos a variação da concentração de A. Né? E nesse ponto nós poderíamos reescrever aquela equação de um modo um pouco diferente. E a gente reescreveria agora como se fosse uma função mais extensa, onde teríamos agora as principais concentrações, que seria a concentração de A, concentração inicial de A, que é um fator que nós podemos ter, e concentração inicial de B, né? Então aqui fica mais fácil de calcular, porque muitas vezes a gente vai partir do ponto zero, né? Do ponto inicial da reação, onde não há uma concentração inicial de B. E aí nós vamos trabalhar com a concentração de A e a concentração inicial de A, que são valores que nós conseguimos obter bem mais facilmente. Né? Então, vamos lá. Se a gente faz essas substituições, olha o que nós vamos ter aqui. Variação da concentração de A em função do tempo vai ser igual a menos KD mais KI vezes a concentração de A. Isso daqui vai ser um fator direto. Mais KI vezes a concentração inicial de A mais KI vezes a concentração inicial de B. Então, se eu pego aquela equação anterior, eu posso assumir também algumas coisinhas, como por exemplo, no equilíbrio, né? No equilíbrio quer dizer que eu não tenho variação das concentrações. Então, a variação da concentração de A em função do tempo é zero. Opa, então já tenho que isso aqui é igual a zero. E eu tenho que A, eu posso chamar de A no equilíbrio. E aqui, nós teríamos basicamente que toda essa expressão, né, poderia ser substituída por apenas menos KD mais KI vezes a concentração de A no equilíbrio. Onde essa concentração inicial aqui já estaria fora e essa concentração inicial de B também estaria fora. Né? Mas eu vou, já além dessa substituição, já vou seguir para outro processo, onde eu posso ter as variações da concentração de A. E aí eu vou ter que a variação da concentração de A em função do tempo vai ser igual a KD mais KI vezes a concentração de A no equilíbrio menos a concentração de A naquele momento que nós estivemos calculando. Se as concentrações forem iguais, isso aqui é igual a zero, não tem concentração, não tem variação, né? Como a gente já pode notar, já discutido anteriormente. Mas se eu for analisar isso daqui e eu for integralizar ela, para que eu vou fazer isso? Para tirar essas derivadas, né? E a gente vai fazer aquele procedimento que nós fazemos sempre, que é tudo que é concentração de A eu jogo do lado esquerdo e o que não é eu jogo do lado direito. E aí olha o modelo que eu vou ter de equação. D de A igual a A no equilíbrio menos a concentração de A igual a variação do tempo vezes ao somatório das constantes de velocidade. Se eu pego essa expressão aqui, eu vou integralizar, eu jogo aqui a integral, né, da minha concentração inicial até a concentração final e do tempo inicial até o tempo final. O que vai me dar a integral de 1 sobre concentração de A no equilíbrio vezes a concentração de A vezes dA, igual a integral de T1 até T2 de KD mais KI vezes dt. A resolução dessa integral aqui vai ficar ln da concentração de A menos a concentração de A no equilíbrio, que vai ser igual a ln da concentração inicial de A menos A no equilíbrio, menos KD mais KI vezes T. Veja que eu já peguei esse termo, né, ln de A inicial menos A no equilíbrio, e joguei já para o lado direito, né, já desenvolvi um pouco a equação. Aí você olha e diz assim, cara, equação grande, né? Tem bastante informação aí. O que é que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que basicamente aquela concentração de A que nós vamos ter em qualquer ponto, né, a variação dela, que seria ela longe do equilíbrio, vai ser igual a mesma variação, só que da concentração inicial, menos a somatória da constante direta e inversa vezes o tempo. Se você prestar bastante atenção, você vai olhar para essa equação aí e você vai poder dizer, olha, isso daqui é igual a uma equação de primeira ordem. Porém, eu estou trabalhando dois momentos. Eu estou trabalhando reação direta e reação inversa. Né? Então, olha só, se eu corto esses termos de A no equilíbrio da minha constante inversa, né? Eu tenho ln de A igual a ln de A0 menos K vezes T. Igualzinho, né? Então, a gente pode notar aqui, se a concentração de A no equilíbrio é igual a zero, a equação acima se torna a equação de uma reação irreversível de primeira ordem, como a gente já estudou antes. Né? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui para poder acrescentar esse sistema de reversibilidade? Estamos trabalhando no equilíbrio. E lembrando que
se a gente está falando aqui de uma reação reversível, né, a gente está dizendo que essas constantes KD e KI elas não são muito longe uma da outra. E a gente também está colocando esse equilíbrio para poder dizer que, ao chegar nesse momento, eu tenho que as velocidades das reações vão ser iguais, tanto direta como a inversa. Beleza? Então, continuando aqui, a gente pode dizer o seguinte: do equilíbrio, as velocidades das reações direta e inversa elas vão ser iguais. Como as reações são funções da constante de velocidade e concentrações, podemos suspeitar que há uma relação entre as constantes de velocidade para reações elementares e as constantes de equilíbrio de uma reação global, né? Então, olha só, se a gente considera essa reação A mais B formando C mais D, olha o que é que vai acontecer. A gente pode dizer que a constante de equilíbrio dessa reação aqui vai ser igual à concentração de C vezes concentração de D dividido pela concentração de A vezes concentração de B. Obviamente, isso aqui é elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, né? Beleza. Então, vamos supor que ambas as reações direta e inversa são reações elementares de segunda ordem, que a lei de velocidade vai ser, ó, A mais B formando C mais D, vai ter uma velocidade que vai ser a minha constante de velocidade direta, vezes concentração de A vezes concentração de B. Ou a minha reação inversa, né, que seria C mais D formando A mais B, eu vou ter que a velocidade é igual a KI vezes concentração de C vezes concentração de D, né? Tudo aqui faz sentido, lá do equilíbrio que a gente já trabalhou antes, da cinética, tá tudo ok. Mas olha que consideração bacana. Se eu olho para essas duas equações aqui, no equilíbrio, as duas velocidades vão ser iguais. Não é verdade? Reação direta e reação inversa são iguais no equilíbrio. Então eu vou ter que KD vezes concentração de A vezes concentração de B vai ser igual a KI vezes concentração de C vezes concentração de D. O que vai me dizer que concentração de C vezes concentração de D dividido pela concentração de A vezes concentração de B vai ser igual a KD dividido por KI. Já deu para sacar o que está acontecendo aí? Quem é, né, concentração de C vezes D dividido por A mais B? Isso aqui é a nossa constante de equilíbrio, né? Então nós podemos assumir que a nossa constante de equilíbrio vai ser igual à constante da reação direta dividido pela constante da reação inversa. Entendeu? Então, se eu tiver um ponto de equilíbrio, beleza, as reações estão equiparadas. Se eu tiver numa condição fora do equilíbrio, aí eu já vou ter agora uma constante maior do que a outra, então as velocidades não serão iguais, né? Então, isso daqui vai muito de encontro com o que esse carinha aqui falou, né? Não sei se vocês lembram desse carinha aqui, mas é Le Chatelier, né? Princípio de Le Chatelier. Se você botar mais reagente, se botar mais produto, se subir pressão, se subir temperatura, o que acontece, né? Então, dessa forma aqui, a gente pode assumir o seguinte, ó. Se a constante de equilíbrio é maior do que 1, significa que a constante direta é maior que a constante inversa, e assim favorece a formação dos produtos. Se essa constante de equilíbrio aqui é menor do que 1, significa que a constante direta é menor do que a inversa e assim favorece a reação de degradação dos produtos, voltando a ser reagente, né? Isso aqui acontece muito quando a gente vai ver aquelas variações de concentração, por exemplo, no princípio de Le Chatelier, né? E aí, o que é que nós podemos assumir também, se nós olhamos para essa equação? Ó, se a constante de equilíbrio é maior do que 1, quer dizer que KD é maior que KI. Então quer dizer que A mais B forma-se muito mais C mais D do que C mais D formando A e B, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Se a constante de equilíbrio é menor do que 1, a constante direta é menor do que a inversa, então eu vou ter que C e D vão reagir muito mais formando A e B do que A e B para poder formar C e D. Belezinha? Beleza? Aí, para poder a gente pegar isso aqui e aplicar, eu fiz um exemplozinho. Olha só. Um químico, ao planejar o projeto, né, um processo de um reator numa indústria, ele encontra na literatura que 30 minutos são suficientes para que a reação ocorra e chegue totalmente ao equilíbrio, né? Para poder verificar se essa informação é verdadeira, o químico montou um sistema piloto, um sisteminha pequeno, e determinou as constantes de velocidade da reação inversa e da reação direta. Após esses 30 minutos, né, que é o tempo sugerido. Os resultados foram que a constante da reação direta é de 2,2 minutos a menos 1 e que a constante da reação inversa é 1,8 minutos a menos 1. De posse dessas informações, comente sobre o equilíbrio químico da reação. Bom, eu sei os constantes da reação direta, da reação inversa e pede o equilíbrio químico, né?
Então, como a gente acabou de ver, nós podemos calcular isso daqui de tal forma que a constante de reação, não necessariamente de equilíbrio, né, vai ser igual a KD dividido por KI. Vou substituir, eu vou ter que 2,2 dividido por 1,8 e o valor é de 1,22 dessa constante de equilíbrio. Né? O que é que eu posso tirar de informação desse 1,2? Se a gente olha lá para o princípio de Le Chatelier, a gente vai estar preocupado com o valor do 1. Né? Se é para mais do que 1, para menos do que 1. E aqui eu estou vendo que é maior do que 1 esse valor. Confrontando, né, com o que a gente acabou de dizer, que a constante da reação direta é maior do que a inversa. Massa. E o que isso significa? Nós podemos dizer o seguinte: a constante de reação apresenta um valor próximo, mas ainda assim maior que 1, indicando assim que a reação apresenta-se apenas próximo à condição de equilíbrio dinâmico. Talvez seja melhor esperar um pouco mais para se obter mais produto. Porque olha só, se a constante da reação direta é maior do que da inversa, quer dizer que eu vou ter mais A e B formando C e D. E quando eu tiver uma menor concentração de A e B e maior de C e D, a velocidade da reação inversa vai aumentar e a da reação direta vai diminuir. Isso acontecerá até o ponto onde as concentrações, até onde as velocidades sejam iguais. Então 30 minutos ainda não foram o suficiente para que essa reação chegasse no equilíbrio. Eu preciso esperar um pouco mais. Né? Uma pergunta que pode surgir aqui. Cara, e se o valor da constante tivesse dado menor? Quer dizer que o equilíbrio já chegou há bastante tempo. Ele já passou. Então você poderia parar a reação antes. Por quê? Quer dizer que obrigatoriamente ele vai terminar no 1? Às vezes não. Lembra que é um equilíbrio dinâmico. E no dinamismo, às vezes tem um fator que sobressai ao outro. Né? Então essa constante pode acabar ficando um pouco abaixo de 1. O equilíbrio perfeito seria 1. Nem sempre acontece. No caso desse carinha aqui, pode esperar mais do que 30 minutos. Testa de novo e vê se dá certo. Belezinha? Então, galera, por hoje é isso. Né? Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar nos comentários. Fiquem à vontade. Né? Esse assunto de cinética surgem dúvidas. É um assunto muito minucioso e que tem várias terminologias, vários cálculos, tem muita coisa envolvida aqui. Tá? Então, fiquem à vontade para poder perguntar. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.